Eles não a golpearam, não a derrubaram. Não precisaram. Cortaram a camisa do uniforme dela devagar, deliberadamente, com uma faca de treinamento. Não para ferir, mas para humilhar. 3 homens, um corredor, nenhuma testemunha. 3 homens ficando perto demais. Uma mulher sendo tratada como entretenimento. E um silêncio que eles confundiram com submissão. Chamaram aquilo de correção. Chamaram de ajuste de forma. Mas o que realmente era assédio sexual em uniforme, o que eles não sabiam, é que a mulher que estavam encurralando era uma Navy SEAL, uma operadora de nível 1. E quando a faca tocou o chão, os 3 já estavam deitados de costas, desarmados, desorientados, acabados. Mas antes de mostrarmos exatamente o que ela fez em seguida, e o movimento silencioso que fez toda a base ficar em silêncio, você precisa entender como ela chegou ali. Porque essa história não começa num corredor. Começa 2 semanas antes, num escritório do Pentágono, com um homem que passou 41 anos aprendendo que as piores batalhas nem sempre são travadas no exterior. O escritório era pequeno porão do Pentágono sem janelas, luzes fluorescentes zumbindo como vespas ansiosas. O tipo de sala onde carreiras morriam silenciosamente, onde a papelada engolia sonhos. O coronel Garrett Washmore estava sentado atrás de uma mesa que já vira décadas melhores. As mãos apoiadas em pastas Manila, gastas o maxilar tenso com o tipo de raiva que vem de saber a verdade, sem poder prová-la. 67 anos, cabelo prateado, cortado no estilo militar. Olhos da cor de aço de inverno, afiados o suficiente para cortar desculpas e mentiras com a mesma eficiência. Chamavam-no de pedra não porque fosse duro, embora fosse, mas porque era inamovível. Quando Garrett Whitmore fixava os pés, nem Deus o deslocava. A pasta aberta diante dele contava uma história que ele já tinha visto vezes demais. 7 queixas formais em 18 meses. 4 fuzileiras navais transferidas para outras bases. Carreiras descarriladas, sonhos abandonados. 3 queixas retiradas após o que a papelada chamava de sessões de aconselhamento entre pares. Uma frase burocrática que significava intimidação. Isolamento. Pressão, até que o silêncio parecesse mais seguro do que falar. Tudo assinado pelo mesmo homem, Major Silas Hargrave, oficial executivo da instalação de condicionamento de guerra conjunta na Califórnia. Um homem com quem Pedra serviu brevemente na Somália, 1993. Black Hawk Down. Quando as balas voavam e o caos reinava, Hargrave era sólido confiável. Mas em algum ponto entre Mogadíscio e agora, algo se distorceu dentro dele. Ou talvez sempre estivesse lá apenas esperando o ambiente certo para metastatizar. O telefone de Pedra vibrou. Linha criptografada. Ele atendeu sem rodeios. Vance. A voz do outro lado era calma, controlada, o tipo de voz que poderia guiá-lo na desativação de uma bomba, ou informá-lo de sua própria morte com a mesma compostura. Coronel chamou. Preciso de você na Califórnia. Avaliação anônima. Instalação conjunta. Avaliação de integração entre Corpo de Fuzileiros e Marinha. Pausa. Então o que estou realmente avaliando? Pedra sorriu apesar de tudo. Era por isso que a chamava. A comandante Aravance não perdia tempo fingindo que o mundo era mais limpo do que realmente era. Predadores, disse simplesmente. 3 fuzileiros. Padrão de comportamento. Preciso saber se ainda estão caçando. E se estiverem, então preciso de provas que resistam ao escrutínio do SOCOM. Provas que não sejam enterradas em um ele disse, ela disse, em sessões de aconselhamento entre pares. Outra pausa mais longa. Quando a Lara falou novamente, sua voz carregava um peso que Pedra reconhecia o peso de alguém que já foi impotente e jurou nunca mais ser. Estou assumindo que quer que eu seja a isca. Quero que você seja o que você é. E quando eles morderem, quero que você mostre a eles como se parece um operador de nível 1. Regras de engajamento. Pedra se recostou na cadeira. Ela rangia. Tudo naquele escritório rangia como se o prédio estivesse cansado de guardar segredos.
Observe até que cruzem a linha. Documente tudo. E quando cruzarem, porque vão cruzar você, lida do seu jeito. Só garanta testemunhas suficientes para que ninguém chame de mal-entendido. Entendido. Quando embarco 48 horas. Suas credenciais de cobertura estarão prontas. Você entrará como uma oficial de integração anônima, sem patente visível, apenas uma braçadeira numerada. Perfil baixo. Pedra! A voz dela suavizou, mas não perdeu firmeza. Qual é a história real aqui? Ele olhou para os arquivos, para o dossiê da sargento Binkwell. 28 anos. Histórico exemplar, desligamento médico forçado, após 18 meses de assédio documentado, que o comando rotulou como fricção interpessoal e desafios de adaptação. Ela havia registrado uma queixa formal. Foi encaminhada a Hargrave. 3 semanas depois, ela retirou a queixa. 4 semanas depois, estava fora. Pedra tentou contatá-la. 3 ligações, 2 e-mails. Ela não respondeu. E ele entendia por quê. Porque falar não a salvou, a destruiu. A história real, disse Pedra baixinho, é que eu falhei com alguém, uma boa fuzileira. Ela confiava no sistema. O sistema a falhou. E o homem que a falhou ainda está em posição de falhar com outros. Então, desta vez não falharemos. Não falharemos. Ele encerrou a chamada, ficou em silêncio por um momento. Então abriu a gaveta inferior da mesa e retirou uma fotografia. Grenada 1985. Ele tinha 27 anos, magro e faminto, posando com seu esquadrão fora de um complexo que acabavam de limpar. A luta fora brutal em espaço confinado com uso de facas. O tipo de combate onde hesitar significava morte. Aprendera algo nos túneis de Grenada que a maioria dos homens nunca compreenderia. Que a verdadeira força não era sobre quem gritava mais alto ou batia mais forte. Era sobre quem podia permanecer calmo quando o caos irrompia, quem se movia com precisão, enquanto todos os outros se agitavam, quem podia esperar o momento exato e então atacar com absoluta certeza. Ele tentou ensinar essa lição por 41 anos a centenas de fuzileiros. Milhares de recrutas, a maioria aprendeu, alguns não. E alguns poucos perigosos aprenderam e distorceram em algo feio. Aprenderam paciência não para a honra, mas para a predação. Aprenderam precisão não para a proteção, mas para mirar nos vulneráveis. Homens como o cabo Brennan Cade, o Lance Corporal Wyatt Mercer e o soldado Dylan Thorne. Stone guardou a fotografia, trancou a gaveta. Em seguida, fez mais uma chamada para o almirante Corbin Ashford, comandante da instalação na Califórnia. Corbin, aqui é Stone. Estou enviando uma oficial de avaliação. Ela chegará na segunda-feira. Avaliação de integração anônima. Whitmore, do que se trata realmente? Trata-se de garantir que os fuzileiros sob seu comando conheçam a diferença entre disciplina e predação. A voz de Ashford se endureceu. Se está insinuando? Não estou insinuando nada. Estou dizendo que você tem um problema. Estou enviando alguém que pode identificá-lo. Depois disso, o que você faz com a informação é sua decisão. Mas se ignorar e algo acontecer, o SOCOM não me ligará. Eles ligarão para você. Silêncio do outro lado. Depois entendido. Stone encerrou a chamada, recostou-se, fechou os olhos. 41 anos. Grenada, Panamá. Desert Storm, Somália. Fallujah, Afeganistão. Vira combates em 7 países, treinara pessoal em pelo menos o dobro, ganhara mais condecorações do que podia lembrar e carregava mais cicatrizes do que qualquer ficha médica mostrava. Mas isso parecia diferente, porque não se tratava de combatentes inimigos ou ameaças estrangeiras. Era sobre a podridão que crescia de dentro, daquele tipo que fermenta em silêncio e se espalha por ignorância voluntária. Daquele que destrói pessoas boas enquanto todos desviam o olhar e chamam de fricção interpessoal. Ele pensou em Vance. Treinara há 12 anos atrás, em 2012, quando o programa SEAL finalmente abriu para mulheres que podiam atender ao padrão.
Não um padrão rebaixado não ajustado. O mesmo padrão que vinha quebrando homens por décadas. Ara o alcançou, superou e o fez enquanto suportava assédio de instrutores que acreditavam que mulheres não tinham lugar na guerra especial. Ela ignorou os comentários, superou os céticos. E quando se formou, não se gabou nem pregou. Simplesmente fez o trabalho, missão após missão, avaliação após avaliação, até que seu histórico falasse mais alto que qualquer argumento. Agora, ela era de nível 1, a mais alta autorização operacional. O tipo de missão que significava que quando o SOCOM precisava que algo fosse feito de forma silenciosa e perfeita, ligavam para você. Stone ensinara-lhe habilidades técnicas, manuseio de armas, combate em espaços confinados, pensamento tático. Mas o que tornava a Lara excepcional não era o que ele ensinara. Era o que ela trazia consigo: paciência, foco, recusa absoluta em confundir silêncio com fraqueza. Ele lembrou de algo que lhe dissera durante um exercício de treinamento. Simulação de entrada em sala Fallujah. Ela havia avançado em uma porta simulada. A simulação falhou. Depois, na sala de debriefing, disse: o lutador que se move primeiro comete. O lutador que se move segundo controla. Em Fallujah, aprendemos a deixá-los vir até nós. Deixe que exponham sua posição. Deixe que acreditem ter vantagem. E então, atacamos de um ângulo que nunca viram chegando. Paciência não é fraqueza, Vance. Paciência é a arma que derrota a arrogância. Ela internalizou a lição, tornou-a parte de sua doutrina operacional e agora ia usá-la contra homens que confundiram seu silêncio com submissão, que pensaram que cortar o uniforme de uma mulher com uma faca de treinamento era correção e que basearam sua predação na suposição de que ninguém jamais os responsabilizaria. Eles estavam prestes a aprender de forma diferente. Stone se levantou, ajeitou o uniforme, trancou os arquivos em um cofre. Em seguida, caminhou para fora daquele escritório no porão e entrou no corredor do Pentágono, onde as luzes fluorescentes zumbiam, carreiras, morriam silenciosamente e a verdade era enterrada sob papelada. Mas não desta vez. Desta vez a verdade estava chegando. E ela tinha o rosto de uma mulher que eles subestimaram. Uma Navy SEAL que aprendera com os melhores, que passou 12 anos provando que pertencia, que conquistou cada centímetro de respeito através da competência, coragem e recusa absoluta em desistir. Desta vez, os predadores haviam encurralado a mulher errada. E quando percebessem o erro, seria tarde demais para fazer qualquer coisa, exceto cair no chão e se perguntar como 3 homens acabaram deitados de costas em menos de 3 segundos. Stone sorriu, enquanto caminhava um sorriso frio satisfeito. Porque 41 anos de serviço lhe ensinaram muitas coisas, mas a lição mais importante era esta: justiça adiada não é justiça negada. Às vezes a justiça só precisa do operador certo para entregá-la. E a comandante Alara Vance era exatamente o operador certo. 2 dias depois, Califórnia, instalação conjunta de condicionamento de guerra, 32 quilômetros do litoral, onde o calor do deserto pressionava tudo como um interrogador, esperando alguém ceder. O tipo de calor que fazia os uniformes grudarem, os temperamentos se desgastarem e a disciplina escorregar apenas o suficiente para o verdadeiro caráter se revelar pelas fissuras. A base se estendia por 600 acres. Pátios de treino, cursos de obstáculos, prédios de simulação de combate, alojamentos dispostos em linhas precisas. Tudo regulamentar, tudo organizado. Na superfície parecia a disciplina, a ordem, a espinha dorsal da excelência militar. Mas a comandante Alara Vance sabia melhor, porque passara 12 anos aprendendo a olhar além das aparências, a ler os espaços entre palavras, a reconhecer padrões que revelavam a verdade quando todos tentavam escondê-la. Ela chegou a 06 Yazel. Sem alarde, sem comitê de recepção, apenas um Humvee que a deixou no prédio administrativo e partiu sem comentários. Vestia fardamento padrão.
Sem insígnias de patente, sem identificação de nome, apenas uma braçadeira numerada 177, presa acima do cotovelo esquerdo. Oficial de integração anônima. Mais um rosto na multidão. Exatamente como planejado. Dentro do prédio administrativo, um sargento mal levantou os olhos do terminal. Enquanto processava sua papelada, entregou-lhe um mapa da instalação e apontou para os alojamentos. Você está designada para a rotação de treinamento de unidade mista, formação a 07 Rios, no depósito de equipamentos para retirada de material. Alguma pergunta? Não. Ele olhou para ela. Realmente olhou, percebendo o cabelo raspado, as cicatrizes nos nós dos dedos, a forma como se mantinha equilibrada, pronta para se mover em qualquer direção, sem revelar a intenção. Sua expressão mudou ligeiramente, reconhecimento sem compreensão. A sensação de que ela era algo além do que aparentava. Mas não disse nada, apenas carimbou os papéis e a deixou passar. Ara atravessou o pátio à luz da manhã, rompendo sobre a cerca leste, botas batendo no chão firme, em ritmo com outros 100 pares. A base despertava, ganhando vida com o caos controlado das rotações de treinamento, vozes comandando cadência, o barulho metálico de armas sendo preparadas, o cheiro de suor, poeira e escapamento de diesel. Ela já estivera em lugares como este centenas de vezes. Afeganistão. Iraque, instalações de treinamento em 3 continentes. Mas desta vez era diferente porque não estava ali para treinar. Estava ali para caçar, e a presa vestia o mesmo uniforme que ela. Os alojamentos eram padrão beliches, triplos, armários metálicos, piso de concreto. Ela encontrou seu beliche designado do meio no canto de trás e guardou seus equipamentos. Minimalista, uma mochila, roupas de reserva, artigos de higiene. Nada que sugerisse mais do que outra oficial de integração sem rosto, cumprindo sua rotação. Mas no fundo da mochila, embrulhado em uma toalha, estava seu equipamento real Satphone criptografado, microgravador, câmera digital, com lente teleobjetiva e uma carteira de identificação preta que só precisaria no momento exato. A formação da 070 chegou rápido. Unidade mista, 60 fuzileiros e marinheiros participando do treinamento cruzado. O objetivo? Integração. Aprender a lutar ao lado de diferentes ramos, derrubar silos, construir coesão operacional. A realidade, fricção, competição. Homens tentando provar que seu ramo era superior, mulheres tentando provar que pertenciam e instrutores que às vezes esqueciam que integração significava cooperação, não dominação. Ara se encaixou na formação. No meio do grupo, não à frente onde estavam os líderes, nem atrás onde os retardatários se escondiam, apenas mais um corpo na multidão. Inexpressiva. Esquecível. Foi então que ela os viu. 3 fuzileiros movendo-se juntos, não oficialmente pareados, mas orbitando uns aos outros com a coordenação casual de homens que já haviam caçado em grupo antes. Cabo Brennan Cade. 27 anos, cabelo escuro, raspado, mandíbula como um bloco de concreto. Olhos que acompanhavam movimentos com foco predatório, não olhando para as pessoas, mas avaliando, categorizando alvo ou ameaça fraco ou forte, digno de engajamento ou de ser descartado. Lance Corporal Wyatt Mercer. 25 ombros largos, o tipo de massa que vinha de anos na sala de pesos metabolismo, que queimava tudo em músculo. Movia-se com peso deliberado, não desajeitado, mas como um homem que sabia que seu tamanho era arma suficiente e não precisava de finesse. Soldado de primeira classe, Dylan Thorne, 24. Magro, olhos afiados, o calculista. Enquanto Cade era direto e Mercer físico, Thorne era tático. Ele ficava atrás, observava, esperava aberturas. O tipo de combatente que ataca de ângulos que você não vê chegando. Juntos, eram perigosos. Não por habilidade individual, embora tivessem, mas porque aprenderam a coordenar-se, a caçar como unidade. E naquele momento, examinavam a formação procurando oportunidade. Seus olhos passaram por Ara, a descartaram,
Seguiram adiante. Ela manteve expressão neutra, mas algo frio e certo se acomodou dentro dela, porque aquela dispensa lhe dizia tudo o que precisava saber. Eles não a viam como ameaça. Viam-na como presa. Perfeito. Amanhã começou com PT treino intervalado de alta intensidade, corridas burpees, escaladas de corda, transporte de sacos de areia, o tipo de treino projetado para quebrar antes de reconstruir. Ela manteve o ritmo no meio do grupo sem esforço exagerado, sem se destacar apenas competente o suficiente para não chamar atenção. Observou Cade Mercer e Thorne. Eles se destacavam, esforçavam-se. Garantiam que os instrutores vissem sua performance. Mas entre os exercícios, quando ninguém observava sua atenção, se voltava para as mulheres da formação, avaliando, categorizando. Soldado de primeira classe, Aninsley Vaughan, 22, cabelo loiro, preso em coque regulamentar. Sotaque de Oklahoma que aparecia mesmo ofegante. Ela lutava na escalada de corda, caiu 2 vezes, levantou-se ambas. Determinação estampada no rosto. Kadia observou cair, sorriu. Não encorajamento, divertimento. Após o PT vieram os exercícios com armas. Desmontagem e remontagem de M4 vendada cronometrada. Qualificação padrão, USMC. Todos assumiram posição na mesa de armas. M4 à frente, componentes organizados em ordem precisa. Ela já havia feito isso milhares de vezes. Poderia fazer de olhos fechados em combate na mais completa escuridão sob fogo. Mas hoje, fez-se lenta. Tropeçou levemente no conjunto do ferrolho. Levou 45 segundos quando poderia ter feito em 20. Adequado, esquecível. 3 mesas à frente, Thorne terminou em 22 segundos. Anunciou seu tempo, garantindo que todos ouvissem. Todos olharam para ele, captaram seus olhos nela. Não na arma dela nela. Como um caçador observa a presa ferida. Ela desviou o olhar, curvou levemente os ombros. Uma mudança sutil na linguagem corporal que sinalizava incerteza, vulnerabilidade. O sorriso de Thorne se alargou. Ao meio-dia, o padrão estava estabelecido. Ara atuava adequadamente, mas sem se destacar. Cometia pequenos erros, fazia perguntas ocasionais, posicionava-se como competente, mas não ameaçadora. Apenas mais uma oficial de integração, tentando acompanhar os fuzileiros de elite. Cade Mercer e Thorne perceberam e começaram a se posicionar próximos a ela durante os exercícios. Não de forma óbvia, apenas como atração gravitacional, orbitando mais perto, testando proximidade. Durante o intervalo para o almoço, a Lara sentou-se sozinha em uma mesa de canto no refeitório, comeu rápido, manteve a cabeça baixa. O sinal universal de quem não queria atenção. Cade passou pela mesa dela, bateu de leve com o quadril. Não forte apenas o suficiente para agitar a bandeja. Seguiu adiante sem olhar para trás, sem se desculpar. A Lara não disse nada, mas sua mão apertou levemente o garfo apenas por 1 segundo. Depois relaxou. Do outro lado do refeitório, o rosto do sargento Ben Caldwell surgiu em sua mente. A foto do dossiê que Stone lhe mostrara. 28 anos histórico de serviço, que falava de dedicação e competência, e olhos que carregavam o peso vazio de quem aprendeu que dizer a verdade às vezes custa mais que ficar em silêncio. A Lara colocou o garfo, terminou a refeição, levantou-se, pegou a bandeja, e ao passar pela mesa de Cade, ouviu-o murmurar algo para Mercer. Não captou as palavras. Não precisava. O tom dizia tudo. À tarde veio o treinamento de combatíveis, MCMAP, Marine Corps, Martial Arts Program. Técnicas de nível 3, grappling, manipulação de articulações, retenção de armas. O tipo de combate corpo a corpo, onde a habilidade importava mais que a força, e o posicionamento superava o tamanho. Ara foi pareada com Mercer. Ele pesava 36 ciclos a mais que ela era 10 centímetros mais alto, e quando o instrutor chamou engajar, veio com confiança quase arrogante. Ela deixou-se ser derrubada. Não de forma dramática, apenas permitiu que a vantagem de peso dele funcionasse.
Acabou de costas com ele em posição de montada. Ele aplicou pressão não o suficiente para machucar. Apenas o suficiente para dominar para provar um ponto. O instrutor chamou "Parem". Mercer levantou-se, estendeu a mão para ajudá-la. Todos permaneceram em pé sem aceitá-la. Uma coisa sutil, mas Mercer percebeu. Seus olhos estreitaram-se ligeiramente. "Está bem?", perguntou. Falsa preocupação. O tipo de pergunta que na verdade não era pergunta. "Estou bem", disse Ara. Tom neutro, sem desafio, sem submissão, apenas reconhecimento. Resetaram e novamente, desta vez, ela defendeu melhor. Não venceu, apenas o fez trabalhar, mostrando habilidade suficiente para que ele não pudesse descartá-la totalmente, mas não tanto a ponto de reconhecer perigo. Após a terceira rodada, Mercer respirava pesado. Ara mantinha a respiração constante. Ele também percebeu isso, e algo mudou em sua expressão. Confusão. A primeira rachadura e certeza. O dia continuou, exercício após exercício. E durante tudo isso, Cade Mercer e Thorne continuaram a circular mais perto, testando limites, empurrando fronteiras, vendo até onde podiam ir antes que ela reagisse. Mas Ara não lhes deu nada. Sem raiva, sem medo, apenas competência neutra e vulnerabilidade cuidadosamente calibrada. Porque Stone lhe ensinara algo fundamental durante o treinamento SEAL. Predadores não caçam o que os assusta, dissera ele durante um exercício noturno. Caçam o que parece presa. Então, se você quer capturar um predador, tem que fazê-lo acreditar que está caçando você. Tem que deixá-lo se comprometer. E então, quando estiver totalmente exposto, quando cruzou a linha e não puder recuar, é aí que você mostra quem realmente é. Às 18 Rio, Ara estava exatamente onde precisava estar. Estabelecida como presença notada, mas não notável, vulnerável, mas não indefesa. O alvo perfeito para homens que aprenderam que proteção institucional significava caçar sem consequências. Ela voltou para os alojamentos, tomou banho, vestiu fatigues limpas e caminhou até o depósito de equipamentos na extremidade leste da instalação. O prédio era antigo, paredes de blocos de concreto, corredores estreitos, cantos cegos, onde a observação era limitada e oportunidades de isolamento abundantes. Ela caminhou devagar, memorizando o layout, saídas, linhas de visão, posições de câmeras, tudo o que precisaria saber quando o momento chegasse. Porque ele chegaria. Talvez amanhã, talvez em 3 dias, mas chegaria. Homens como Cade Mercer e Thorne sempre escalavam. Sempre empurravam limites até algo os parar. E até agora nada os havia parado. Isso estava prestes a mudar. Ara voltou para os alojamentos, deitou-se no beliche, olhou para o teto, pensou em Ben Caldwell, nas 7 queixas formais sobre o padrão de predação que foi permitido continuar. Porque a documentação não era suficiente, as vítimas não eram acreditadas, e o sistema protegia os predadores em vez da presa. Ela pensou sobre sua própria história. 19 anos, recruta novata, um instrutor sênior, que a encurralou na sala de equipamentos, tentou tocá-la. Quando denunciou, disseram que havia interpretado mal a intenção dele, que era sensível demais para o serviço militar, que talvez devesse considerar outra carreira. Ela ficou, suportou, lutou, provou-se 100 vezes e finalmente conquistou um lugar onde ninguém questionava se pertencia. Mas a memória nunca a deixou. O sentimento de impotência, a raiva, a traição institucional de ser informada de que sua verdade não importava. Essa memória a motivou, moldou-a, fez dela alguém que nunca mais seria impotente e que nunca permitiria que outros permanecessem impotentes se pudesse evitar. Amanhã continuaria a operação, continuaria sendo presa, continuaria deixando Cade Mercer e Thorne acreditarem que estavam no controle. Mas quando finalmente cruzassem a linha, e cruzariam Ara, lhes mostraria algo que nunca haviam visto antes. Uma Navy SEAL que passou 12 anos aprendendo exatamente como desmantelar predadores. 3 segundos. Isso seria tudo. 3 segundos para passar de presa a predadora de vítima,
a operadora de impotente a imparável. E quando esses 3 segundos terminassem, quando Cade, Mercer e Thorne estivessem no chão se perguntando o que diabos acabara de acontecer, Ara tiraria a carteira de identificação preta e toda a base aprenderia o que nível 1 realmente significava. Ela fechou os olhos. Dormiu facilmente, porque sabia algo que os predadores não sabiam. Algo que Stone havia lhe ensinado em Grenada, lições de Fallujah, sabedoria de Desert Storm, acumuladas ao longo de 41 anos de serviço. Verdadeiros guerreiros não caçavam os fracos. Eles os protegiam. E quando predadores surgiam usando o uniforme, verdadeiros guerreiros os eliminavam. Não com raiva, não com emoção, mas com precisão, habilidade e a absoluta certeza de que justiça, quando entregue corretamente, não precisava anunciar-se. Ela apenas atingia. Rápida, silenciosa, certa. E dali a 4 dias, era exatamente isso que aconteceria. O corredor estava à espera. A faca estava à espera. O momento estava à espera. E a comandante Alara Vance, ela estava pronta. A faca tilintaria no chão. Depois viria a carteira de identificação. E quando lessem o que havia dentro, toda a base pararia de respirar. Mas antes que aquele momento chegasse, antes de o cabo Brennan Cade atingir o concreto com o ar arrancado dos pulmões, antes de o lance corporal Wyatt Mercer descobrir o que significava um ombro hiperestendido, antes de o soldado Dylan Thorne entender a diferença entre intimidação e capacidade real de combate, ainda havia 3 dias. 3 dias de escalada. 3 dias de limites sendo testados e linhas sendo cruzadas. 3 dias de Alara Vance tornando-se exatamente o que predadores procuram, presa isolada e vulnerável. O segundo dia começou com a alvorada rompendo sobre o deserto da Califórnia como uma ameaça. O calor já pressionava o ar da manhã. O tipo de calor que tornava temperamentos curtos e julgamentos ruins. Condições perfeitas para homens que aprenderam a operar nos espaços onde a disciplina afrouxava. A formação reuniu-se às 06 Seattle's 30 mais cedo do que o padrão. Um teste surpresa de PT. O tipo de avaliação projetada para pegar pessoas desprevenidas para ver quem mantinha os padrões mesmo quando apanhado de surpresa. Ara entrou na formação com os outros e notou imediatamente que Cade, Mercer e Thorne haviam se posicionado na fileira diretamente atrás dela. Perto o suficiente para que ela sentisse sua presença. Perto o suficiente para que cada movimento deles registrasse na sua consciência periférica. O teste começou. Corrida de 3 milhas, carga completa de combate. 20 quilos de equipamento calor do deserto, já subindo para 32 degrees. O tipo de corrida que separava os comprometidos dos casuais revelava quem mantinha condicionamento e quem havia deixado escorregar. Ara manteve o ritmo no meio do pelotão. Nem liderando, nem lutando, apenas mantendo. Respiração estável, passada econômica, conservando energia do jeito que Stone a ensinara no primeiro exercício de treinamento no deserto. O calor é uma arma. Ele dissera parado no sol de 40 centígrados do Arizona sem suar. Use-o contra adversários que não aprenderam a respeitá-lo. Deixe que eles se queimem enquanto você permanece controlada. Depois ataque quando estiverem esgotados. Atrás dela, ouviu a respiração pesada de Mercer, não lutando, mas trabalhando mais do que precisava, esforçando-se para manter posição próxima a ela, em vez de correr sua própria corrida. Erro tático deixar a seleção de alvo substituir eficiência operacional. Eles estavam comprometidos agora, totalmente engajados, o que significava que a linha do tempo estava acelerando. A corrida terminou. Ara ficou no terço do meio, adequada e relevante. Pegou água, hidratou-se corretamente e observou Cade aproximar-se da soldado Aninsley Vaughn, que terminara perto dos últimos. Dia difícil, soldado. A voz de Cade carregava falsa preocupação, o tipo de pergunta projetada para humilhar enquanto soava prestativa. O rosto de Aninsley ficou vermelho. Não, cabo. Só
só não mantendo o padrão. Cade deu um passo à frente e invadiu seu espaço. Isso é um problema. Padrões mantêm pessoas vivas. Quando você não os mantém, coloca todos em risco. A Ninsley não respondeu, mas as mãos cerraram-se ao lado do corpo. Yara viu algo nos olhos dela que confirmava o que os arquivos de Stone sugeriam. Aquela não era a primeira vez que Cade a mirava. Era um padrão estabelecido contínuo. Yara registrou a observação, adicionando-a ao quadro tático crescente. E então virou-se como se não tivesse interesse algum, como se não tivesse percebido nada, como se não estivesse catalogando cada interação para o momento em que documentação se tornaria prova. Amanhã continuou com qualificações de armamento carabina, M4, alvos móveis, exercícios de disparo sob estresse, o tipo de tiro que exigia foco sob pressão. Yara tomou posição na linha, carregou o carregador. 28 munições carga padrão de combate. A arma parecia natural em suas mãos. Extensão da intenção. Ferramenta calibrada ao propósito. Os alvos apareceram silhuetas emergindo a distâncias variadas. Ela engajou. Pares controlados massa central, ritmo casado ao batimento cardíaco, respiração sincronizada ao acionamento do gatilho. Acertou 41 de 50 qualificação expert pelos padrões dos fuzileiros, mas não excepcional, não memorável. Vários atiradores marcaram mais, incluindo Thorne, que fez questão de anunciar seu 47 para todos ouvirem. Mas o que Thorne não sabia, o que ninguém sabia, é que Yara havia deliberadamente errado 9 disparos, agrupando-os em um padrão que imitava deriva de vento e estresse não intenção. Porque uma pontaria excepcional levantaria perguntas, tornaria ela memorável. Quebraria sua cobertura como apenas mais uma oficial de integração. E ela precisava que continuassem subestimando-a por pelo menos mais 48 horas. Ao meio-dia, o assédio havia escalado. Sutil, ainda negável ainda, mas inconfundível para quem prestasse atenção. Durante os exercícios de combate corpo a corpo, Mercer voltou a ser pareado com Yara. Desta vez, suas técnicas foram mais duras. Pressão aplicada por mais tempo do que o necessário. Posições mantidas além do comando do instrutor para interromper. Não o suficiente para causar lesão, apenas o suficiente para estabelecer dominância. Quando foram alinhar-se para a terceira rodada, Mercer inclinou-se perto com o hálito quente contra a orelha dela. Você é mais resistente do que parece. Gosto disso. As palavras não eram elogio. Eram avaliação. Predador confirmando características da presa antes de iniciar a caçada. Yara nada disse. Apenas reajustou a postura, deixou o exercício continuar, mas catalogou o comentário. Registrou o horário. Adicionou ao padrão de escalada que importaria quando chegasse a hora de justificar o que viria depois. O almoço veio e passou. Ela comeu sozinha novamente. Cade passou pela mesa dela novamente, mas desta vez não só esbarrou. Parou. Olhou para a refeição dela. É só isso que você vai comer, falsa preocupação outra vez. Precisa manter sua força aqui. Nunca se sabe quando vai precisar. A ameaça estava ali discreta, envolta em palavras defendíveis, mas o tom carregava peso. Sugestão. Promessa. Yara encontrou o olhar dele, segurou por exatos 2 segundos tempo suficiente para mostrar que ouvira não suficiente para desafiar, depois voltou ao prato. Cade sorriu, foi embora, mas ao passar a mão, roçou o ombro dela. Contato breve, casual, negável. Mas Yara sentiu exatamente o que era território sendo marcado, limites sendo testados. O predador anunciando sua intenção antes do ataque. Faltavam 40 horas. A tarde trouxe exercícios de movimentação tática. Equipes avançando por terreno urbano simulado, aprendendo a coordenar entre diferentes ramos, construindo a integração que justificava a existência daquela instalação. Yara foi designada a um esquadrão misto. 6 fuzileiros, 4 marinheiros. Ela se posicionou no meio da formação. Nem à frente, nem na retaguarda, apenas mais um corpo no movimento tático.
Thorne ficou ao lado dela, perto, mais perto do que o espaçamento tático exigia. Ao passarem por um corredor estreito na Kill House, o corpo dele pressionou contra o dela. Não acidental, deliberado. Corredor apertado, murmurou ele. Tem que se acostumar a ficar perto da equipe. A mão dele roçou o quadril dela, depois a parte inferior das costas. Contatos breves que poderiam ser explicados como ajuste de navegação, mas não eram. Ara continuou andando, não reagiu, mas marcou a escalada verbal para físico. Teste para toque. Eles estavam acelerando mais rápido do que ela projetara, o que significava que a linha do tempo poderia comprimir. Ela ajustou o planejamento operacional. Naquela noite, em vez de retornar direto aos alojamentos, percorreu o perímetro da instalação memorizando o layout, identificando rotas, pontos de estrangulamento, tudo o que precisaria quando a fase de documentação se transformasse na fase de intervenção. Ela passou pelo depósito de equipamentos, o prédio onde Bin Quell fora encurralada 18 meses antes, onde o padrão havia sido estabelecido, onde homens aprenderam que podiam agir impunemente enquanto evitassem câmeras e testemunhas. Ara estudou os acessos. O corredor cego no lado leste, a área de armazenamento, com visibilidade limitada, a armadilha perfeita para predadores que haviam aprendido a evitar observação. Amanhã ou no dia seguinte, ela engenheiraria uma situação. Criaria uma oportunidade. Tornar-se-ia disponível no lugar errado na hora errada de propósito. E quando eles aproveitassem a oportunidade quando cruzassem de assédio para agressão, ela documentaria, depois desmontaria. Depois garantiria que nunca acontecesse de novo. Mas naquela noite, ela ainda era presa. Ainda vulnerável. Ainda os deixando acreditar que controlavam a caçada. Ela retornou ao alojamento, deitou no beliche, fechou os olhos. Mas o sono não veio imediatamente, porque sua mente percorria cenários, calculava probabilidades, simulava respostas. 3 oponentes coordenados operando em seu próprio território com proteção institucional e padrões estabelecidos. Sob circunstâncias normais seriam probabilidades esmagadoras, mas aquelas não eram circunstâncias normais, porque eles não sabiam que estavam lutando, achavam que estavam caçando. Achavam que o alvo era isolado, vulnerável e impotente. Estavam errados nos 3 pontos. Ara finalmente dormiu profundamente, sem sonhos. O sono de alguém que sabia exatamente o que estava por vir e havia se preparado para todas as variações. O terceiro dia amanheceu mais quente, o tipo de calor que tornava tudo mais difícil. Que corroía paciência e julgamento, que criava as condições onde homens que vinham circulando finalmente decidiam atacar. O PT da manhã foi brutal. Circuitos de alta intensidade, burpees, mountain climbers, escalada de corda, transporte de sacos de areia. O tipo de treino projetado para quebrar as pessoas. Cade posicionou-se ao lado de Alara durante a escalada de corda, observando enquanto ela subia seus olhos, seguindo cada movimento com foco predatório. Quando ela desceu, ele estava esperando. Boa forma, disse ele antes de acrescentar, para alguém do seu tamanho. O qualificador era deliberado. Lembrança da disparidade física. Estabelecimento de hierarquia. Ara assentiu, não disse nada, foi ao próximo exercício, mas notou a mudança. Ontem havia sido teste. Hoje era a decisão. Tinham passado de avaliação para comprometimento, o que significava que a janela estava se fechando. O ataque viria em breve, talvez hoje, provavelmente amanhã. Ela precisava controlar o terreno. No intervalo do meio da manhã, Ara fez seu primeiro movimento deliberado. Aproximou-se sozinha do depósito de equipamentos, visivelmente sozinha, caminhando com propósito, mas sem qualquer sinal de consciência de vulnerabilidade. Dentro do depósito, examinou equipamentos, verificou o inventário desempenhando o papel de oficial de integração trabalhando. Ela sentiu antes de ver. Mercer e Thorne entrando separadamente, mas convergindo. Não cercando ainda, apenas posicionando-se, criando oportunidade. A frequência cardíaca dela não mudou. A respiração permaneceu estável.
Continuou examinando equipamentos, deixando que eles se comprometessem, deixando que acreditassem que aquilo era coincidência, não engenharia. Aproximaram-se, começaram uma conversa alta o suficiente para ela ouvir sobre o PT da manhã, sobre fraqueza, sobre padrões, sobre pessoas que não conseguiam mantê-los. As palavras eram dirigidas a ela, sem serem direcionadas a ela. Pressão psicológica. Estabelecimento de dominância por proximidade e implicação. Ara terminou a checagem de inventário, virou para sair e encontrou o caminho parcialmente bloqueado. Não totalmente, apenas o suficiente para forçá-la a passar perto, a navegar entre eles. Ela se moveu, escolheu o ângulo cuidadosamente e, ao passar o ombro de Mercer, bateu no dela mais forte do que necessário. Escalada física disfarçada de corredor apertado. Cuidado, disse ele. Espaço apertado. Desculpa falsa. Ara não respondeu. Apenas continuou andando, deixou o depósito, voltou ao campo de treinamento. Mas havia conseguido seu objetivo, estabelecer padrão, criar oportunidade. Agora eles sabiam que ela ia ao depósito sozinha. Sabiam que era acessível. Sabiam que era vulnerável. Amanhã ela faria de novo. E amanhã eles estariam prontos. Iriam encurralá-la corretamente no corredor cego, onde as câmeras não alcançavam, onde nenhuma testemunha veria. E então ela mostraria o que nível 1 significava. A tarde trouxe mais exercícios táticos, movimento sob fogo, inoculação ao estresse, funcionamento sob caos, quando precisão significava sobrevivência. Durante um exercício, Thorne terminou atrás de Ara, em uma formação empilhada. As mãos dele pousaram em seus quadris, supostamente para comunicação tática. Na prática, para dominância. Violação contínua de limites. Fica junto, murmurou ele. Segue meu ritmo. O aperto dele endureceu dedos, pressionando o recado enviado. Ara não se afastou. Não protestou. Apenas aceitou o contato. Porque protesto seria resistência, e resistência seria reconhecimento. E reconhecimento validaria o comportamento deles como significativo, não patético. Ela esperou o exercício terminar, então afastou-se de forma casual e relevante, como se o contato nem tivesse registrado. Mas registrara. Cada detalhe. Hora local, testemunhas. Tudo para o relatório formal depois da intervenção, quando eles estivessem no chão tentando entender o que diabos aconteceu. Naquela noite contatou Stone. Satfone criptografado. Conversa curta. Apenas atualização. Linha do tempo acelerando, disse ela. Estimativa 24 a 36 horas, antes de se comprometerem totalmente. Você está posicionada? A voz de Stone tinha peso. Preocupação sem dúvida. Confiança construída ao longo de 12 anos. Depósito de equipamentos. Corredor leste. Amanhã por volta das 1400. Vou criar isolamento. Testemunhas. Vou garantir que o tempo de resposta permita a observação antes da intervenção. Silêncio. Seja certa, disse Stone. Uma vez que você se mover, não há retorno. Estou certa. Eles já cruzaram todas as linhas exceto a final. Amanhã farão isso. E quando fizerem, vou documentar depois e encerrar. Ciente. Vou informar o almirante Ashford. Ele terá PMs posicionados, mas não visíveis. Você terá resposta em até 60 segundos. Não vou precisar de 60. Vou precisar de 15. 60 é para limpeza. Ela ouviu Stone sorrir através da linha criptografada. Essa é minha aluna. A chamada terminou. Ara guardou o telefone e deitou-se no beliche, percorreu os cenários mais uma vez. 3 oponentes coordenados, mas não treinados em combate real. Confiantes, mas não competentes. Predadores, mas não guerreiros. Contra uma operadora SEAL nível 1, que passou 12 anos aprendendo exatamente como desmontar adversários, de forma eficiente, sem movimentos desperdiçados. Treinada por um homem que sobreviveu aos túneis de Grenada, ao caos da Desert Storm, às ruas da Somália e aos tiroteios em Fallujah.
que internalizou lições pagas em sangue ao longo de 41 anos de serviço. A luta não seria justa. Mas justiça não era o objetivo. Justiça era. E justiça entregue corretamente era rápida, cirúrgica e absolutamente final. Amanhã traria essa justiça. Amanhã equilibraria a balança que estava inclinada a favor dos predadores há tempo demais. Amanhã ensinaria a 3 homens que o uniforme não concede imunidade e proteção institucional, eventualmente encontra responsabilidade individual. Amanhã, a Lara Vance deixaria de ser presa e lembraria a todos como são os verdadeiros operadores. Mas naquela noite, ela dormiu. Porque amanhã exigia clareza-foco, o tipo de precisão que só vem de estar completamente descansada e absolutamente certa. Yara estava certa. Estava certa desde que Stone a instruiu pela primeira vez. Estava certa desde que leu o dossiê de Ben Caldwell. Estava certa desde que sentiu as mãos de Mercer em seus quadris, a respiração de Thorne no pescoço, os olhos de Cade acompanhando-a como caça ferida. Certa de que predadores, quando devidamente confrontados, não eram realmente perigosos. Eram apenas covardes que aprenderam a operar na ausência de responsabilidade. Amanhã, a responsabilidade chegaria. Vestindo fatigues braçadeira numerada, 177, 12 anos de treinamento SEAL e 41 anos de sabedoria institucional passada por um homem que entendia que verdadeiros guerreiros protegem em vez de orar. Amanhã, a faca cortaria sua camisa, depois a faca tocaria o chão. E então, 3 predadores aprenderiam o que acontece quando a presa se revela predadora. Quando o silêncio se revela estratégia. Quando paciência se revela arma. Amanhã serão 3 segundos. E aqueles 3 segundos redefiniriam tudo o que viria depois. Ara fechou os olhos. Seu último pensamento antes de dormir foi a voz de Stone durante sua formatura no treinamento SEAL. De pé na areia da Califórnia com seu tridente na mão, dizendo palavras que se tornaram sua doutrina operacional. Você conquistou isso não porque eu a treinei, mas porque se recusou a desistir. Quando desistir, era mais fácil. Você provou que pertence não exigindo, mas demonstrando. E agora, carrega a responsabilidade de honrar este tridente. Proteger aqueles que não podem se proteger, ser a guerreira que esta nação precisa, mesmo que isso signifique enfrentar aqueles que vestem o mesmo uniforme. Especialmente quando isso significa... Ela assentiu então jovem recém-formada, cheia de determinação e fome. Agora, 12 anos depois, deitada em um beliche, enquanto predadores circulavam mais próximos, ela entendia aquelas palavras de forma diferente. Entendia que as lutas mais difíceis nem sempre acontecem no exterior. Que as batalhas mais importantes às vezes acontecem em corredores onde câmeras não alcançam. Que a verdadeira coragem não é atacar posições inimigas, mas ficar sozinha contra a podridão institucional e dizer, chega. Mesmo quando dizer isso significa arriscar tudo. Amanhã ela diria não com palavras, mas com ação. Com 3 segundos de violência controlada, que fariam o que 18 meses de queixas e sessões de aconselhamento entre pares não conseguiram. Amanhã a mudança chegaria vestindo o rosto de uma mulher que subestimaram carregando as lições de um homem que passou 41 anos aprendendo a identificar predadores e eliminá-los. Amanhã o silêncio acabaria e a cobrança começaria. O 4º dia chegou como julgamento. O calor pressionando antes mesmo do nascer do sol. Céu da cor de hematomas antigos. Ar denso o suficiente para sentir gosto. O tipo de manhã que parece que algo está prestes a se quebrar. Ara acordou às 05 horas mais cedo do que o necessário. Mas precisava de tempo. Tempo para se centrar, percorrer cenários uma última vez, garantir que cada variável fosse considerada e cada resposta calibrada. Ela se vestiu devagar. Fatigues padrão, botas bem amarradas, cabelo preso, tudo regulamentar, tudo preparado. Porque quando isso acabasse, quando os PMs chegassem, os relatórios fossem arquivados e o almirante fizesse perguntas, não poderia haver qualquer detalhe que sugerisse outra coisa,
além de conduta profissional, até o momento em que a autodefesa se tornasse necessária. A formação da manhã estava tensa. O calor já opressivo, temperamentos curtos, disciplina afrouxando nas bordas. Condições perfeitas. Cade Mercer e Thorne posicionaram-se próximos a uma grande barra durante o PT, mais próximos que ontem, quase apertando o círculo se fechando. Predadores passando de avaliação para ação. Durante o alongamento de resfriamento, Thorne moveu-se ao lado dela perto o suficiente para que o ombro tocasse o dela. Vai ao depósito de equipamentos mais tarde. A pergunta era casual, demasiado casual. Provavelmente disse Ara neutra irrelevante. Preciso conferir inventário. Estaremos lá por volta das 14 horas para manutenção de equipamentos. Não era uma oferta, era um anúncio. Território sendo reivindicado. Ara assentiu, nada disse, mas dentro dela o relógio tático começou a correr. 14 e o depósito de equipamentos setor leste, exatamente como previsto. Tudo em posição. Agora só precisava esperar. Amanhã se arrastou exercícios de treinamento drills, a rotina que se tornara familiar ao longo de 4 dias. Mas por baixo da rotina, a tensão crescia a sensação de algo iminente. Às 13h30, Ara caminhou até o depósito de equipamentos antes do horário que havia indicado. Escolha deliberada. Deixar que a encontrassem. Deixar que pensassem que aquilo era oportunidade e não armadilha. Ela atravessou a área de armazenamento principal, passando por fileiras de equipamentos, mochilas de combate, capacetes, coletes, implementos da função militar dispostos em ordem precisa. Moveu-se em direção ao setor leste, o corredor estreito entre os racks, onde a visibilidade era limitada e as câmeras não alcançavam. O ponto cego. O chão da armadilha. O lugar onde Bean Caldwell fora encurralada, quebrada e eventualmente afastada do serviço. Hoje não. Hoje esse padrão terminava. Ara posicionou-se no meio do corredor, examinando um rack de equipamento de treinamento. Costas parcialmente viradas, vulnerável, disponível, presa perfeita. Ela os ouviu antes de vê-los. Passos no concreto. 3 pares movendo-se com propósito coordenado. Não correndo, apenas convergindo. Predadores que já haviam feito isso antes, que conheciam o tempo, que sabiam como isolar alvos. Entraram no corredor, espalhando-se, bloqueando saídas. Cade à frente, Mercer à esquerda, Thorne atrás, formação triangular. Posicionamento tático que seria impressionante se não estivesse sendo usado para assédio. Não esperava te ver aqui, disse Cade. Surpresa falsa. Pensei que você estaria nos drills da tarde. Conferindo o inventário, respondeu Ara, mantendo a voz neutra. Não se virou completamente. Não reconheceu o posicionamento. Podemos ajudar com isso, disse Mercer, movendo-se mais próximo. Trabalho em equipe e integração, certo. Eles estavam escalando mais rápido que nos dias anteriores. Confiança crescendo. Certeza se firmando. Decidiram este era o momento. Onde ultrapassariam o assédio e passariam para a agressão. Onde ensinariam que silêncio significa submissão, isolamento significa vulnerabilidade e mulher significa alvo. Eles estavam prestes a aprender de forma diferente. Estou bem, disse a Lara, ainda neutra, ainda calma. Quase terminei. Não acho que está, disse Thorne. Ele moveu-se atrás dela. Perto. Muito perto. Acho que precisa de uma correção. Ajuste de postura. Você tem feito algumas coisas erradas aí fora. A mão dele alcançou o ombro dela. Não gentil. Reivindicando propriedade. Ara recuou um passo. Movimento suave. Sem pânico. Apenas criando distância. Não preciso de ajuste. Sim, precisa, disse Cade. Moveu-se mais perto. O triângulo se fechando. Veja, estamos observando você há 4 dias. Você é descuidada, fraca, e isso é perigoso. Coloca todos em risco quando não mantém os padrões. Meus padrões estão corretos. Não estão, disse Mercer, entrando no espaço dela. E vamos mostrar por quê. A mão dele disparou, agarrou a camisa do uniforme pelo colarinho.
Ainda não violento, mas possessivo controlador. A linha física foi cruzada. Solte, disse Ara. Sua voz permaneceu calma, mas algo mudou no tom. Alerta entregue. Mercer sorriu. Ou o que Thorne produziu uma faca de treinamento. Lâmina de borracha não letal. Mas a mensagem era clara. Demonstração. Humilhação. O mesmo padrão que funcionara com Bean Caldwell e outras 3 mulheres antes dela. Aqui está o que vai acontecer, disse Cade. Sua voz carregava absoluta certeza, a confiança de um predador que nunca fora parado. Vamos te ensinar sobre padrões, sobre o que acontece quando você não os cumpre, sobre conhecer seu lugar. Thorne avançou faca na mão, ainda não ameaçando, apenas mostrando. Pressão psicológica antes do ataque físico. Sua camisa está apertada, disse Thorne. Não cumpre a regulamentação. Vamos consertar isso. A faca moveu-se devagar, deliberadamente, pressionando o tecido do uniforme. Ainda não cortava, apenas tocava, demonstrando controle. Afaste-se, disse a Lara, ainda calma, ainda no controle. Último aviso. Ou o que, Kate zombou. Vai nos denunciar, boa sorte com isso. Sabemos como isso funciona. Sem testemunhas, sem câmeras, apenas sua palavra contra a nossa. E somos bons fuzileiros. Você é apenas mais uma oficial de integração que não aguenta pressão. A faca mordeu o tecido. A roupa partiu. Um corte limpo do osso da clavícula para baixo. Não profundo, não ferindo, apenas cortando, expondo, humilhando. Eles sorriam. 3 predadores confiantes, certos que aprenderam que isolamento mais intimidação, mais proteção institucional significava imunidade. Eles haviam aprendido errado. A faca moveu-se para o segundo corte. A mão de Thorne, firme rosto mostrando satisfação, o prazer da dominância do poder sem consequência. Foi então que Ara se moveu e tudo mudou. Sua mão direita disparou para cima, atingindo o pulso de Thorne, exatamente onde o grupo de nervos encontra o osso. Dedos posicionados com precisão cirúrgica. Pressão aplicada não com força, mas com conhecimento anatômico. Técnica que transformava articulações em pontos de alavanca e alavancas em armas. Os dedos de Thorne espasmaram. Resposta involuntária dos nervos. A faca caiu no concreto. Antes que terminasse de quicar, a mão esquerda de Ara subiu. Golpe de palma no queixo. Não selvagem. Não emocional. Calculado. Ângulo de 45 graus. Força transmitida através da mandíbula equilibrando o corpo. A cabeça de Thorne estourou para trás. O corpo seguiu. Equilíbrio rompido. Controle cortado. O quadril de Ara girou. Queda clássica de judô. Usando peso e momento redirecionando em vez de resistir. Thorne bateu no chão. Forte. Ar expelido. Confusão substituindo confiança. 2. 1 segundo se passaram. Mercer avançou tamanho arma 109 quilos de massa mirando em sobrepujar. Ele tentou agarrá-la, segurou o uniforme e começou a levantá-la. Ara foi com o movimento. Não resistiu. Usou o momento dele. Seus braços envolveram o pescoço dele. Não estrangulando, controlando. Posição de rear naked choke. Modificada uma mão no pulso dele, a outra, empurrando o cotovelo para a hiperextensão. Articulação do ombro estressada, ligamentos tensionados. O estalo foi audível. Mercer gritou agudo dor, sobrepondo agressão. Ara controlou a descida, colocou-o no tatame rosto para baixo, braço travado, não quebrado, apenas controlado completamente. Aplicou pressão suficiente para machucar suficiente, para ensinar não suficiente para dano permanente. 4. 7 segundos no total. Cade não avançou em direção a Ara, mas a faca. Pensamento tático, armar o oponente, depois engajar. Inteligente, mas tarde demais, a bota de Ara já se movia. Interceptou a mão dele a 15 centímetros da lâmina, prendeu ao concreto. Pressão exata. Sem quebrar apenas dor, apenas lição. Cade tentou se levantar. Ara varreu sua base com o outro pé-joelho ao chão, depois montou completamente antebraço no pescoço. Não esmagando, controlando.
Suas opções eliminadas, escolhas removidas, certeza destruída. Terminado, Ara perguntou, respiração estável nem elevada, como se fosse um exercício de treinamento, e não combate como se desmontar 3 oponentes em menos de 5 segundos fosse rotina, e para ela era. Os olhos de Cade arregalaram-se confusão misturada com compreensão. A boca trabalhou sem palavras saindo. Terminado, repetiu Ara ainda calma, ainda controlando, ainda absolutamente certa. Sim, gaguejou Cade. Sim, terminamos. Bom? Ara levantou-se. Movimento suave, sem hesitação. Criou distância. Deixou-os respirar, mas não permitiria recuperação. Foi então que passos ecoaram. Vários pares movendo-se rápido, PMs, respondendo ao alerta. Gunnery Sergeant Dalloway, na frente 2 cabos atrás. Almirante Ashford, 30 segundos atrás. Eles contornaram a esquina e viram 3 fuzileiros no chão, um ofegante, um segurando o ombro, um olhando para o teto como se tivesse visto Deus e aprendido que Deus não gostava dele, e uma mulher de pé no meio. Camisa rasgada, segurada com uma mão, respiração estável, expressão neutra. A mão de Dalloway moveu-se para a arma reflexo, mas parou. Algo na cena não correspondia às expectativas. A mulher não estava em pânico, não estava assustada, não era vítima. Ela estava calma, concentrada de pé, como alguém que acabara de completar um exercício de treinamento e não sobrevivido a um ataque. Comandante, disse Dalloway. Depois parou. Comandante, vire-se. Ara tirou do bolso a carteira preta de identificação, mostrou-a sem uma palavra, deixou que o documento falasse. Dalloway abriu. Seu rosto passou por 3 expressões em 2 segundos, confusão, reconhecimento, algo próximo da admiração. Comandante Ara Vance leu em voz alta. Guerra Naval Especial. Oficial avaliador NSWC SEAL. Nível 1. SOCOM vinculado. Os corruptores ficaram em silêncio. Até a respiração de Mercer parou. Aquelas palavras nível 1 SOCOM SEAL tinham peso. Significavam algo. Significavam que a mulher que haviam encurralado não era presa. Ela era predadora. Sempre foi predadora. Apenas tinha sido paciente o suficiente para deixá-los se comprometerem antes de demonstrar exatamente quem era. O almirante Ashford chegou, avaliou a cena, rosto endurecido. Sargento, isole esses 3. Médico, isolamento. Sem comunicação. Quero declarações de todos nesta instalação que tiveram contato com eles nos últimos 4 dias. Sim, senhor. E comandante Vance, a voz de Ashford agora carregava respeito. Reconhecimento. Está ferida? Não, senhor. Precisa de atenção médica? Não, senhor. Deseja apresentar queixa? Ara olhou para Cade Mercer Thorne. 3 predadores que aprenderam que proteção institucional não é absoluta, que a responsabilidade eventualmente chega. Não apresento queixa, almirante. Eu faço recomendações e minha recomendação é que o senhor ligue para o coronel Whitmore no Pentágono imediatamente, porque o que aconteceu aqui hoje não é um incidente isolado. É a parte visível de uma falha sistêmica e o SOCOM precisa de um debriefing completo. Ashford assentiu. Sargento, tire esses 3 daqui. Comandante, comigo. Enquanto os MPs começavam a deter os 3 fuzileiros, Cade olhou para Ara, o rosto carregando perguntas que ele não conseguia articular. Como por quê? O que acabou de acontecer? Ara encontrou seu olhar e manteve-o. Quando falou, sua voz carregava algo além da calma, carregava certeza, autoridade, o peso de 12 anos se provando e 41 anos de sabedoria institucional herdada de um homem que lhe ensinou que guerreiros de verdade protegem, não caçam. Você cometeu 3 erros, disse ela baixinho. Primeiro, assumiu que silêncio significava fraqueza. Segundo, assumiu que isolamento significava vulnerabilidade. Terceiro, assumiu que cortar o uniforme de uma mulher significava que você estava no controle. Você errou nos 3 pontos. E agora vai ter o resto da sua muito curta carreira militar para pensar no porquê. Ela se virou, caminhou até a saída deixando-os no chão com MPs confusão
e a lenta compreensão de que tudo o que acreditavam sobre poder, proteção e imunidade era ilusão. Que operadores de verdade não se anunciam, eles apenas operam. E quando predadores surgem, operadores eliminam. Não com ódio, não com emoção, com precisão, com habilidade, com justiça tão eficiente que parece esforço mínimo. Atrás dela, o corredor esvaziou. MPs arrastando 3 carreiras que acabavam ali. Ashford já ao telefone com Stone. Dalloway isolando a cena. Evidências sendo documentadas. Padrões sendo revelados. A máquina da responsabilidade institucional finalmente se movendo, porque uma operadora teve paciência o suficiente para deixar os predadores se comprometerem antes de mostrar o que nível 1 realmente significa. Ara saiu para o calor da Califórnia. Camisa rasgada, respiração estável. Missão concluída. Fase 1 terminada. Agora vinha a fase 2. Investigação, documentação, reforma sistêmica, garantindo que a história de Bean Caldwell não se repetisse jamais. Ela pegou o satfone. Linha criptografada. Stone atendeu no primeiro toque. Está feito, disse ela simplesmente. Situação: 3 alvos detidos. 0 ferimentos além do orgulho. Evidência documentada. O almirante abriu investigação completa. Linha do tempo acelerada, mas limpa. Silêncio. Depois a voz de Stone carregando algo que ela raramente ouvira nele: orgulho. Essa é minha aluna. Muito bem, comandante. Muito bem. A chamada terminou. Ara ficou sob o sol do deserto. Sentiu o calor pressionar. Sentiu o tecido rasgado contra a pele. Sentiu a satisfação de justiça entregue e missão cumprida a predadores interrompidos. Mas principalmente sentiu a certeza de que era para isso que tinha treinado. Para isso que 12 anos haviam construído. Para isso que os 41 anos de sabedoria de Stone haviam preparado seu espírito. Guerreiros de verdade protegem. E hoje ela havia protegido 7 vítimas e impedido dezenas mais. Tinha provado que a podridão institucional, quando confrontada corretamente, não era invencível. Que predadores, quando engajados da forma correta, eram apenas covardes. E que silêncio, quando usado estrategicamente, era a arma mais devastadora de todas. Fase 1 concluída. Fase 2 iniciada. E em algum escritório no subsolo do Pentágono, o coronel Garrett Whitmore sorriu porque sua aluna acabara de lembrar a todo o estabelecimento militar como operadores de verdade se parecem. Eles se parecem com justiça. E a justiça acabara de chegar ao deserto da Califórnia 3 segundos por vez. Mas quando Ara caminhava de volta para o prédio administrativo, um cabo a interceptou. Jovem nervoso segurando um envelope pardo sem remetente. Comandante, isto chegou para a senhora. O mensageiro deixou no portão há 20 minutos. Não disse quem enviou. Ara pegou o envelope. Sentiu o peso. Algo substancial dentro. Abriu com cuidado. Dentro um pendrive e um bilhete escrito à mão em papel simples. Eu não consegui lutar quando aconteceu, mas guardei tudo. Fotos, gravações de áudio, nomes de 4 outras mulheres em bases diferentes, onde ele serviu. Isso é o que você precisa para terminar o trabalho. Garanta que ele nunca faça isso de novo. Bessie Bean Caldwell, sargento 28 anos, baixa médica. A mulher que fora quebrada há 18 meses, mas nunca parou de documentar. Nunca parou de acreditar que um dia alguém ouviria. Ara olhou para o pendrive, para o bilhete, para a evidência que transformaria aquilo de incidente isolado, para padrão sistêmico, abrangendo 4 bases em 27 anos. Ela ligou para Stone. Ele atendeu no primeiro toque. Temos mais, disse ela sem preâmbulos. Caldwell guardou tudo. 4 bases múltiplas vítimas, gravações de Hargrave, instruindo os agressores. Isto acaba de se tornar um caso federal. Silêncio. A voz de Stone veio densa, carregada de algo que podia ser vingança, ou luto, ou ambos. Então vamos terminar. Tudo. Sem mais vítimas. Sem mais queixas ignoradas. Vamos derrubar esse sistema e reconstruí-lo direito. Cópia, disse Ara. E pela primeira vez em 4 dias,
Ela sorriu. Porque Bran Caldwell não tinha sido quebrada. Ela tinha esperado documentado, construído o caso que garantiria que sua história e as histórias de mulheres como ela finalmente importassem. Essa era a verdadeira força, não a capacidade de lutar no momento, mas a recusa em deixar que o silêncio se tornasse apagamento. A sala de debriefing era estéril. Paredes brancas, mesa metálica, 2 cadeiras, uma única luz fluorescente que piscava a cada 17 segundos, como um metrônomo marcando a contagem regressiva para algo inevitável. Era ali que a verdade era extraída, onde histórias eram testadas contra evidências, onde a diferença entre ação justificada e força excessiva era decidida por homens que nunca tinham sido encurralados em corredores por predadores vestindo o mesmo uniforme. Mas a comandante Yara Vance não estava preocupada. Ela havia documentado tudo. Registrado horários, catalogado incidentes, construído um caso tão hermético que nem a inércia institucional poderia ignorá-lo. E porque sentado diante dela, não estava um investigador cético procurando motivos para duvidar. Era o almirante Corbin Ashford. E atrás dele, tendo chegado 90 minutos após o incidente, estava o coronel Garrett Whitmore. Stone parecia mais velho sob aquela luz. A dureza fluorescente revelava linhas que as sombras do Pentágono escondiam. 67 anos gravados em feições que tinham visto túneis de Granada, areia de Desert Storm, ruas da Somália, caos de Fallujah. Mas seus olhos estavam afiados, focados. E quando ele olhou para ela, Ara viu algo mais importante que aprovação. Viu reconhecimento. Operador para operador. Missão cumprida. Vamos começar do início, disse Ashford. A voz carregava peso. Autoridade de comando, mas também algo mais constrangimento. Porque isso havia acontecido em sua base, sob sua supervisão, e ele não percebeu até que o SOCOM enviasse alguém para expor. Ara relatou tudo. 4 dias de assédio crescente do verbal ao físico do teste ao toque. O padrão documentado no gravador criptografado. A linha do tempo exatamente como os arquivos de Stone haviam previsto. 3 predadores. Um método proteção institucional que funcionara 6 vezes antes. Até encontrar alguém que treinou 12 anos para desmontar exatamente esse tipo de ameaça. A faca, disse Ashford. O soldado Thorne cortou seu uniforme, sim, senhor. Ação deliberada destinada a humilhar, não ferir. Exibição clássica de dominância projetada para demonstrar controle e estabelecer hierarquia. E sua resposta, 3 técnicas, disse Ashford. Ataque neural para soltar a arma, golpe de palma para quebrar equilíbrio, projeção de quadril, para neutralizar depois posições de controle nos outros 2. Tempo total de engajamento, 7 segundos. Sem ferimentos permanentes. Força mínima necessária para encerrar o ataque e estabelecer controle. Ashford olhou para Stone. Você a treinou. Ensinei a mecânica, disse Stone. A precisão ela desenvolveu sozinha. É isso que 12 anos de operações SEAL fazem. Transformam treinamento em instinto. Ashford respirou fundo. Preciso fazer uma pergunta, comandante. Território legal cauteloso. Isso foi uma armação. A senhora arquitetou a situação. Ara encontrou seu olhar. Posicionei-me como alvo disponível em local onde ataques anteriores ocorreram. Documentei 4 dias de assédio. Permiti que eles se comprometessem com o ataque antes de intervir. Se isso é arquitetar, senhor, então sim arquitetei uma situação onde predadores revelariam a si mesmos e eu poderia detê-los com evidências suficientes para garantir que seu padrão não fosse negado ou descartado. Alguns chamariam isso de entrapping, murmurou Ashford. Alguns estariam errados. Armadilha é induzir alguém a cometer um crime que não cometeria. Eu não induzi nada. Apenas forneci oportunidade para homens que já haviam demonstrado comportamento predatório cometerem agressão contra alguém que acreditavam vulnerável. O fato de eu não ser vulnerável não torna a intenção deles menos criminosa. Stone falou. Almirante, a comandante Vance não criou esse problema.
Ela o expôs. A questão não é se os métodos dela foram agressivos. A questão é, por que o SOCOM precisou enviar uma operadora nível 1 para identificar um padrão que sua própria estrutura de comando deveria ter percebido há 18 meses? A mandíbula de Ashford contraiu, mas ele assentiu. Ponto aceito. O que você precisa de mim? Ara puxou um tablet e abriu arquivos. Acesso a todas as queixas dos últimos 24 meses. Cada pedido de transferência de pessoal feminino. Cada baixa médica codificada como estresse ou problemas de adaptação. E preciso entrevistar a sargento Bean Caldwell. Caldwell foi transferida 16 meses atrás. Eu sei. Preciso entrevistá-la de qualquer forma porque o padrão dela coincide. E se estamos construindo um caso que demonstra falha sistêmica e não incidente isolado, precisamos do testemunho dela. O que sei sobre os 3 Stone, continuou, é que permanecerão em isolamento médico até a chegada da equipe de investigação do SOCOM, sem comunicação entre si ou com qualquer outra pessoa na base. E quero os registros completos deles, não apenas os arquivos oficiais. Quero notas de aconselhamento, avaliações de pares, quaisquer queixas informais que nunca chegaram à documentação formal. Ashford olhou para Stone. Ela é sempre tão detalhista. Ela é nível 1 Corbin. Detalhismo é o mínimo padrão. O que ela realmente está pedindo são as evidências que provam que o Major Silas Hargrave tem protegido sistematicamente esses homens. Porque esse é o verdadeiro alvo aqui, não 3 predadores. Stone disse, é a podridão institucional que os habilitou. O rosto do almirante ficou cuidadosamente neutro. Isso é uma acusação séria. É um fato documentado, disse Stone. Ela abriu mais arquivos. 7 queixas formais, 18 meses todas encaminhadas através de Hargrave como exo todas, resolvidas por aconselhamento entre pares ou retirada voluntária. 0 investigações formais, 0 ações disciplinares. Ou Hargrave é espetacularmente incompetente em identificar comportamento predatório, ou ele está ativamente protegendo isso. Aposto na segunda, disse Ashford. Por que ele faria isso? Porque há 27 anos, Silas Hargrave foi acusado de comportamento semelhante em Quântico. O caso foi encerrado. Evidência insuficiente, vítima transferida. E Hargrave aprendeu uma lição valiosa: o sistema protege aqueles que mantêm negação plausível. Então, ele tem recriado essa proteção para outros não porque é mau, mas porque acredita genuinamente que está defendendo os padrões militares contra o que vê como erosão. Como você sabe disso? Porque eu era o oficial de investigação em 1996. Recomendava baixa desonrosa. O comando me reverteu. Hargrave permaneceu no serviço. E eu lamentei essa decisão por 27 anos. Então, quando comecei a ver padrões nesta instalação que combinavam com seus métodos antigos, solicitei intervenção do SOCOM, porque desta vez ele não será protegido. Desta vez, a responsabilidade acontece. Ashford recostou-se processando a sala em silêncio, exceto pela luz fluorescente piscando em seu ritmo de 17 segundos. Finalmente falou. O que você precisa? Tudo, disse Ara. Arquivos, acesso à autoridade para entrevistar qualquer pessoa nesta base. E preciso que o Major Hargrave seja mantido afastado da investigação. Ele é sujeito, não colega. Vai resistir. Tem amigos no Pentágono. Tinha amigos, corrigiu Stone. Passei a última semana garantindo que essas amizades fossem contextualizadas com informações sobre a investigação em curso do SOCOM. Ele está isolado, agora só não sabe ainda. Ashford assentiu lentamente. Você planejou isso há meses. 3 meses, confirmou Stone, desde que identifiquei o padrão. Desde que percebi que a baixa forçada de Bean Caldwell combinava com outros 3 em instalações onde Hargrave havia servido. Desde que entendi que ele não estava apenas protegendo predadores aqui, ele vinha fazendo isso há anos, de base em base, construindo o mesmo sistema. E ninguém o parou porque ninguém conectou os padrões, até você, até eu.
E então chamei a única pessoa que poderia infiltrar-se, documentar e desmontar, porque é isso que operadores nível 1 fazem. Eles resolvem problemas que a estrutura de comando não consegue ou não quer enfrentar. Ara levantou-se. Almirante, com respeito, estamos perdendo tempo. Preciso desses arquivos. Preciso de acesso para entrevistas. Preciso da equipe de investigação do SOCOM aqui dentro de 48 horas, porque Hargrave vai perceber o que está acontecendo em breve. Quando perceber, vai tentar controlar danos, mover arquivos, orientar testemunhas, construir sua defesa. Precisamos agir mais rápido do que ele consegue reagir. Ashford levantou-se também. Você terá tudo em 2 horas. Vou fazer as ligações. Mais uma coisa, disse Ara. Preciso que a soldado Aninsley Vaughan seja trazida. Ela é uma vítima. Registrou queixa informal há 6 meses. Hargrave a descartou. Ela precisa saber que estava certa, que não era fraca ou sensível demais, nem qualquer outra coisa que provavelmente lhe disseram. Ela foi vítima. E agora vamos corrigir isso. Vou fazê-la se apresentar a você. Não se apresentar, solicitar. Quero que venha voluntariamente para entender que é a escolha dela, porque foi isso que esses homens tiraram dela e de outras 6. Escolha agência, direito de ser ouvida e acreditada. Vamos devolver isso. Ashford saiu, a porta se fechou. Ara e Stone ficaram sozinhos sob o piscar da luz fluorescente. Você foi bem, disse Stone baixinho. Melhor do que eu esperava. Tive bom treinamento. Você teve treinamento adequado. O que fez lá fora foram 12 anos de experiência operacional encontrando 41 anos de conhecimento institucional. Foi a lição que tentei ensinar, realmente implementada: a paciência como arma silêncio, como estratégia e justiça entregue com precisão, que ninguém pode questionar se foi merecida. Todos se sentaram novamente, de repente, cansados, a adrenalina diminuindo, a realidade do que havia sido feito se instalando. Não dúvida, apenas espera, porque as carreiras daqueles 3 homens tinham acabado, seus futuros eliminados. E embora merecessem, embora a justiça exigisse encerrar a carreira de alguém, mesmo merecidamente carregava peso. Stone parecia ler seus pensamentos. Você está se perguntando se foi dura demais. Não, disse Ara. Estou me perguntando como eles se tornaram assim. Como 3 fuzileiros que fizeram juramentos, conquistaram postos e foram confiados com responsabilidades, se tornaram predadores. Do mesmo jeito que Hargrave. Eles aprenderam que proteção institucional mais negação plausível equivale à imunidade. Aprenderam que mulheres que reclamavam não eram acreditadas, que papéis poderiam ser perdidos, que aconselhamento entre pares significava intimidação. E aprenderam que ninguém com autoridade real se importava o suficiente para pará-los. Então continuaram caçando porque caçar funcionava. Até hoje. Até encurralarem alguém que passou 12 anos aprendendo a terminar caçadas permanentemente. Caldwell poderia ter sido eu, disse Ara baixinho. 19 anos, base diferente, predador diferente, mesmo padrão. Eu registrei queixa, disseram que eu era sensível demais, que havia interpretado errado, que talvez serviço militar não fosse para mim. Eu tinha a escolha: desistir ou suportar. Escolhi suportar. Mas eu não deveria ter tido que fazer essa escolha. Ninguém deveria. Não, ninguém deveria. É por isso que estamos aqui. Para garantir que a história de Caldwell não se repita. Para garantir que a jovem de 19 anos encurralada e intimidada tenha um sistema que a proteja em vez de ignorá-la. Para garantir que predadores não tenham 41 anos para operar como Hargrave fez. Eles serão pegos, serão parados, serão eliminados do serviço. Não porque sejamos vingativos, mas porque somos protetores dos padrões da honra das pessoas que merecem mais do que traição institucional. Ara assentiu. Quando a equipe do SOCOM chega, amanhã, respondeu Stone. General Patricia Reese lidera pessoalmente. Também foi minha aluna há 28 anos, Desert Storm. Era tenente na época. Agora é 3 estrelas e chefe da supervisão do SOCOM, para programas de guerra especial. Quando a instruí sobre esta situação, ela liberou sua agenda, continuou Stone.
Porque lembra como é ser mulher nas Forças Armadas quando predadores operam com impunidade. E passou 28 anos garantindo mudanças no sistema. Hargrave vai cooperar. Não. Ele vai lutar. Vai alegar perseguição seletiva. Vai argumentar que protegia fuzileiros que mantinham padrões contra a erosão. Vai se cobrir com tradição, honra e 41 anos de serviço. E nada disso vai importar. Porque temos documentação, temos padrão, temos vítimas dispostas a testemunhar. E temos você. Operadora nível 1 que documentou tudo, agiu com precisão e não pode ser descartada como sensível demais ou equivocada. Você é o caso que eles não podem contestar. A porta se abriu. Um cabo entrou. Comandante Vance, a soldado Vaughan está aqui. Pergunta se você tem tempo para falar com ela. Ara levantou-se. Envia. O cabo saiu. Momentos depois, a Ninsley Valman entrou. 22 anos, cabelo loiro, ainda regulamento apertado. Mas seus olhos carregavam algo diferente agora. Não medo e incerteza, olhar de alguém que tantas vezes foi dito estar errada que começou a acreditar nisso. Mas que acabara de ver 3 predadores levados pelos MPs. Que acabara de perceber que talvez, possivelmente, ela tivesse razão o tempo todo. Senhora, disse a Ninsley. Ouvi? Quero dizer, as pessoas estão dizendo que ela parou. Começou de novo. Você realmente fez isso. É mesmo uma Seal Soul. E aqueles 3, Cade Mercer e Thorne, eles realmente agrediram-me. O mesmo padrão que usaram com você há 6 meses. Documentei na época, interrompi. E agora eles estão sob custódia aguardando investigação do SOCOM. Os olhos de Ninsley ficaram úmidos. Não chorando, apenas alívio tão intenso que precisava sair de algum lugar. Eu tentei denunciar o que Cade fez. Registrei queixa com o Major Hargrave. Ele disse que eu estava enganada, que Cade apenas cumpria seu trabalho, que eu precisava ser menos sensível se quisesse ter sucesso nas Forças Armadas. Você não estava enganada. Não era sensível demais. Você foi vitimada. E o homem que a descartou está sendo investigado por proteção sistemática de predadores. Porque você estava certa, Ninsley. Você estava certa, ele estava errado. E você vai contar sua história para pessoas que vão acreditar em você. E se não acreditarem, e se acreditarem, porque desta vez temos mais do que sua palavra. Temos padrão. Temos documentação. Temos múltiplas vítimas. E temos evidências que provam que Hargrave faz isso há 27 anos. Seu testemunho não é uma queixa isolada que pode ser descartada. É parte de um caso abrangente que prova falha institucional. A Ninsley sentou-se, mãos levemente trêmulas. Porque ninguém acreditou em mim antes, Stone falou de sua posição próxima à parede. Porque o sistema foi desenhado para proteger a instituição, não os indivíduos. Porque as queixas eram vistas como problemas a serem gerenciados e não injustiças a serem corrigidas. Porque homens como Hargrave aprenderam que se pudessem descartar vítimas suficientes, eventualmente as vítimas parariam de se apresentar. E silêncio significava que podiam continuar operando. É isso que estamos mudando. Começando aqui, começando agora. Quero testemunhar, disse a Ninsley agora com a voz mais firme. O que precisar, quero garantir que isso não aconteça com mais ninguém. Vai acontecer de novo, disse Ara honestamente, porque predadores existem. Mas o que podemos mudar é a resposta. Quão rápido são identificados, quão completamente são parados, quão completamente são eliminados de posições onde podem vitimar outros. Você testemunhar ajuda a criar essa mudança. Sua verdade ajuda a garantir que a próxima vítima seja acreditada em vez de descartada. Quando a equipe chegar amanhã, você dará seu depoimento formal. Será gravado. Fará parte da investigação oficial. E quando isso acabar, quando Hargrave e aqueles 3 forem dispensados e processados, sua história fará parte do registro que justificou tudo. Você fará parte de tornar as Forças Armadas melhores, mais seguras, mais justas. A Ninsley assentiu enxugando os olhos.
Obrigada, senhora, por acreditar em mim, por tudo. Me agradeça permanecendo no serviço, disse Ara, não deixando que o que aconteceu defina sua carreira. Provando que vítimas podem se tornar sobreviventes e sobreviventes podem se tornar líderes. Essa é a verdadeira mudança. Não apenas parar predadores, mas capacitar os que foram alvo a se tornarem mais fortes do que eram antes. A Ninsley levantou-se e saudou. Não era obrigatório para oficiais e com farda sem insígnia de posto, mas gesto significativo de respeito, conquistado, não comandado. Ara devolveu o gesto de forma precisa, reconhecimento afiado entre operadores que haviam sobrevivido ao que não deveria ter acontecido, e agora garantiam que não acontecesse novamente. Quando a Ninsley saiu, Ara sentou-se novamente exaustão, se instalando mais profundamente. Stone moveu-se para a cadeira à sua frente. Você está dando a ela o que você precisou, disse ele. 19 anos registrando queixa sendo ignorada, disse Ara. Você precisava de alguém que acreditasse em você, que dissesse que você estava certa, e eles estavam errados, e que você não tinha entendido mal. Agora você está dando isso a ela. Isso está errado. É humano e necessário, disse Stone. Porque mudança institucional não acontece apenas por políticas. Acontece quando pessoas que foram feridas decidem prevenir que outros sejam feridos. Do mesmo jeito que você está construindo isso, criando cultura onde vítimas se tornam defensoras, silêncio se torna testemunho, impotência se torna agência. Vai funcionar. Já está funcionando, disse Stone. Porque amanhã, quando a General Hendricks chegar, ela trará novos protocolos. Supervisão externa obrigatória para queixas de assédio, sistemas de denúncia anônima. Aplicação de tolerância zero. E está acontecendo porque você provou que era necessário documentando a falha sistêmica tão completamente que nem a inércia institucional consegue ignorar. Isso é impacto nível 1, não apenas sucesso de missão. Mudança estrutural. As próximas 36 horas se misturaram. Entrevistas, documentação, revisão de arquivos, compilação de evidências. Ara passou por tudo com precisão metódica. Cada história de vítima documentada, cada incidente catalogado, cada evidência cruzada e verificada. A sargento Bean Caldwell concordou em prestar depoimento por vídeo de sua atual posição. 28 anos civil, baixa médica oficializada. Mas sua história se encaixava perfeitamente no padrão assédio, escalada queixa formal, dispensa de Hargrave, pressão para retirar a queixa, eventualmente escolhendo carreira sobre justiça, porque a justiça não estava disponível. Eu pensei que era fraca, disse Caldwell pela conexão de vídeo. Pensei que não conseguiria lidar com a cultura militar, que eu era o problema. E carreguei essa vergonha por 16 meses, até hoje. Até perceber que não era eu, eram eles. E que finalmente alguém os parou. Você não era fraca, disse Ara. Você estava em desvantagem numérica superada em manobras traída por uma estrutura institucional que deveria ter te protegido. Mas sua história importa agora, disse Ara, porque prova que isso não foi isolado. Foi sistemático. E seu testemunho ajuda a garantir que a justiça finalmente aconteça. Caldwell assentiu. O que precisar, estou pronta. Quando a General Patricia Hendricks chegou 58 anos, 3 estrelas rosto que já viu Desert Storm no Afeganistão, e 28 anos lutando batalhas institucionais que não envolviam balas, o caso estava completo. 7 vítimas. 18 meses de assédio. Documentado padrão em 4 bases, onde Hargrave havia servido evidência de proteção sistemática e falha institucional. A general revisou tudo em silêncio. 4 horas na mesma sala de debriefing, onde tudo havia começado. Quando finalmente falou, sua voz carregava peso que transcendia o posto. Isto é pior do que projetamos. Sim, senhora, disse Ara. Hargrave opera assim desde 1996, 27 anos. Quantas vítimas? A documentação sugere mínimo de 15 em 4 bases.
O número real provavelmente é o triplo. A maioria nunca denunciou. As que denunciaram foram ignoradas. Whitmore recomendou dispensa em 1996. Sim, senhora. O comando reverteu. Considerações políticas. Hargrave tinha conexões e a vítima era considerada testemunha não confiável. Hendricks olhou para Stone. Por isso você construiu este caso por 3 meses. Interesse pessoal. Interesse profissional. Stone corrigiu. Eu falhei em 1996. Deixei a política sobrepor a justiça. Deixei o predador continuar operando porque removê-lo era inconveniente. 27 anos depois não vou falhar novamente. Você não terá que falhar. Temos evidências suficientes aqui para prosseguir com corte marcial completo. Marshall Hargrave, Cade Mercer Thorne. Todos 4 com acusações que vão de agressão a abuso sistemático de autoridade e obstrução da justiça. Acabou. Prazo. Acusações formais dentro de 48 horas. Prisão e confinamento dentro de 72 horas. Procedimentos do corte marcial começam em 30 dias. Isso vai rápido. Sem atrasos, sem interferência política. E quando terminar, implementaremos novos protocolos em toda a base, depois em todos os serviços. Esta instalação será programa piloto de prevenção e resposta a assédio. O que falhou aqui será corrigido, e o que for corrigido aqui será implementado em todo lugar. E as vítimas? Apoio total, aconselhamento, assistência de carreira. Quem foi transferido poderá retornar se desejar. Quem teve baixa médica terá registros revisados e status honorável restaurado quando apropriado. Não punimos apenas os perpetradores, restauramos as vítimas. Essa é a justiça completa. Todos sentiram algo não dito em seus peitos. Tensão. Kiara carregara por 4 dias e por mais tempo 12 anos, desde que tinha 19, e registrou a primeira queixa aprendendo que a verdade nem sempre importava mais do que conveniência. Obrigada, senhora. Não me agradeça, comandante. Você construiu isso. Documentou. Arriscou. Executou. Eu apenas garanto que a máquina institucional faz o que deveria ter feito 18 meses atrás, 27 anos atrás. Cada vez que alguém corajoso o suficiente para falar a verdade foi ignorado. Isso está mudando agora. A general levantou-se. Coronel Whitmore, sua presença é requerida no Pentágono. Debriefing para a alta equipe. Este caso vai gerar atenção política, mídia Congresso. Precisamos de mensagem unificada. Comandante Vance, você fica aqui. Mínimo de 3 semanas. Vai supervisionar a implementação dos novos protocolos. Treinar pessoal. Garantir mudança cultural que realmente aconteça, não apenas documentada em política. Isso é missão nível 1, intervenção estrutural. É entendido, senhora? Hendricks saiu. Stone preparou-se para seguir, mas na porta parou. Voltou-se para Ara, 41 anos, disse baixinho. 7 países, dezenas de operações, centenas de pessoas treinadas, milhares de decisões. E isso aqui agora pode ser a coisa da qual mais me orgulho. Não porque eu fiz, mas porque treinei alguém que podia. Porque passei conhecimento e ele foi usado corretamente. Para proteção não predatória. Para justiça não conveniência. Isso é legado. Isso importa. Você ainda não terminou, disse Stone. Ainda tenho cerimônia de aposentadoria em 6 semanas, disse Ara. Formalidade. Este foi o verdadeiro final. Esta foi a missão que importava. E você a executou perfeitamente melhor do que eu poderia, porque entendeu algo que eu levei 41 anos para aprender. Que a verdadeira força não é sobre dominar outros. É sobre protegê-los. E você protegeu 7 mulheres que mereciam mais do que receberam. Isso é o que operadores fazem. Isso é o que nível 1 significa. Ele assentiu uma vez firme e final e saiu. Todos ficaram sozinhos na sala de debriefing, luz fluorescente, ainda piscando no ritmo de 17 segundos. Ela pensou em Bean Caldwell, em Aninsley Vaughn, nas 6 outras mulheres cujas histórias agora faziam parte do registro oficial, em vez de queixas descartadas em Cade Mercer e Thorne em confinamento.
e se perguntou como 3 homens acabaram destruindo suas carreiras em menos de 5 segundos. Sobre Hargrave, que passou 27 anos acreditando que proteção era permanente, aprendendo que a responsabilidade eventualmente chegava. Ela pensou em ter 19 anos, registrando a queixa sendo ignorada, escolhendo suportar em vez de buscar justiça, porque a justiça não estava disponível. E pensou em como tudo poderia ter sido diferente se qualquer pessoa tivesse acreditado nela, investigado parado o predador antes que ele encontrasse mais vítimas. Isso estava mudando agora por causa disso, porque ela documentou, executou e demonstrou que a falha institucional poderia ser corrigida se alguém estivesse disposto a arriscar o suficiente para expô-la. Seu satfone vibrou. Mensagem criptografada de Stone General Hendrix enviando a Kabar Knife para você. Era da era Desert Storm, sua lâmina pessoal. Guerreiros reais passam suas ferramentas para quem as usará corretamente. Você a merece. Use-a bem. Ara sorriu. Pensou nos túneis de granada na areia de Desert Storm e em 41 anos de sabedoria sendo destilados em uma única lâmina símbolo de legado, compreensão de que força real protege em vez de rezar. Que operadores reais eliminam ameaças em vez de criá-las. Que justiça real é precisa cirúrgica e absolutamente certa. 3 semanas depois, a mudança cultural era visível. Fuzileiras femininas caminhando mais erguidas, falando mais alto, ocupando espaço em vez de se encolherem. Fuzileiros masculinos, ajustando-se alguns, resistindo à maioria, adaptando-se poucos, tornando-se aliados reais, em vez de observadores passivos. A Ninsley Vaughn se reinscreveu, aplicou para treinamento de combate. Passou nas qualificações iniciais, mostrando potencial não apenas como fuzileira, mas como líder, porque aprendeu algo fundamental. Ser vitimizado não significa ser derrotado. Dizer a verdade importa mesmo quando inicialmente ignorado. Sistemas podem mudar se pessoas suficientes se recusarem a aceitar a falha institucional. Os cortes marciais prosseguiram. Cade Mercer e Thorne receberam dispensa desonrosa, sentenças de prisão variando de 5 a 8 anos, perda permanente de benefícios, proibição vitalícia de emprego federal. Não apenas punição, mas eliminação garantindo que nunca mais poderiam usar uniforme ou reivindicar autoridade. Hargrave lutou, mas alegou perseguição seletiva, argumentou que defendia padrões militares, envolveu-se em 41 anos de serviço, tradição e honra. Nada disso importou. 7 vítimas testemunharam. A documentação era completa, o padrão inegável. Quando o veredicto chegou, dispensa desonrosa, 15 anos de prisão federal, perda total de pensão e benefícios. O rosto de Hargrave mostrou algo reconhecível. Não apenas choque, mas compreensão. A percepção lenta de que a proteção não era permanente, que a imunidade institucional era uma ilusão, que a responsabilidade atrasada, mas não negada, finalmente chegara. Após o veredicto, Ara ficou do lado de fora do Tribunal Sol da Califórnia, batendo forte calor, pressionando, mas de algum modo se sentindo mais limpa do que antes, como se a justiça tivesse cauterizado algo infectado. A podridão queimada deixou espaço para a cura. Seu telefone tocou. Stone. Veredicto chegou. Eu sei, disse ela. Hendrix me ligou. 15 anos. Ele terá 73 anos quando sair se sobreviver tanto tempo. Ele criou isso, passou 27 anos construindo um sistema que protegia predadores. Isso é apenas responsabilidade chegando. Concordo. Como está cansada. Pronta para terminar aqui? Ainda não. 2 semanas restantes. Implementação cultural. Garantir que a mudança seja incorporada, não apenas documentada. Essa é a missão. Veja-a até o fim. Cópia. Silêncio. Então você fez algo que a maioria dos operadores nunca consegue. Mudou a estrutura. Não apenas completou a missão. Remodelou o ambiente que criou a necessidade da missão. Isso é raro. Isso é impacto nível 1. E quero que você se lembre disso porque carreiras são longas
e você enfrentará batalhas mais difíceis. Mas lembre-se, a falha institucional, quando confrontada corretamente, não é invencível. Sistemas podem mudar. Justiça entregue com precisão remodela a cultura. Lembre-se disso. Lembrarei. Bom, minha cerimônia de aposentadoria é em 3 semanas. Você está convidada. Primeira fila. Porque você é a prova de que 41 anos não foram desperdiçados, que as lições passadas foram usadas corretamente. Que legado não é sobre o que você conquistou, mas sobre quem carrega suas lições adiante. A cerimônia chegou rápido. Uniforme formal naval, almirante Ashford presidindo. A general Hendricks estava presente. 100 militares reunidos, Stone, em traje de serviço azul marinho impecável, 67 anos comprimidos em fitas medalhas e citações que ainda assim não conseguiam capturar o que 41 anos de serviço realmente significavam. Os discursos foram protocolares, serviço honrado, dedicação, sacrifício. Mas quando Stone falou, ele seguiu por outro caminho. 41 anos. Disse ele de Granada ao Afeganistão. Treinei milhares, liderei centenas, executei mais operações do que consigo contar. E as pessoas perguntam do que mais me orgulho. Elas esperam que eu fale de combate, de missões, de condecorações. Mas a verdade é mais simples. Tenho mais orgulho das pessoas que treinei, que se tornaram melhores do que eu, que pegaram as lições e as aperfeiçoaram, que usaram o conhecimento para proteger, não dominar. Esse é o legado, não o que você fez, mas quem você ensinou e se eles levaram as lições adiante corretamente. Ele olhou diretamente para Lara. A comandante Vance representa tudo o que tentei ensinar. Paciência. Precisão. Justiça aplicada sem desperdício. Ela pegou essas lições e executou uma missão que eu não consegui concluir 27 anos atrás. Ela fez o que eu falhei em fazer. E isso não é minha falha redimida. É meu sucesso realizado, porque treinei alguém capaz de terminar o que eu não podia. É isso que importa. Depois da cerimônia, em um momento privado, Stone entregou a Alara uma lâmina Kabar, mas não a da era Desert Storm. Granada, 1985. Sua lâmina pessoal. Aqui ele carregou nos túneis na escuridão, nos momentos em que precisão significava sobrevivência. Hendricks te enviou a lâmina de Desert Storm, disse ele. Esta é mais antiga, mais desgastada, mas mais importante, porque esta é a faca que me ensinou as lições que passei para você. Sobre paciência, sobre esperar o momento exato, sobre golpear com certeza absoluta. Ela salvou minha vida 6 vezes em Granada. Agora é sua. Use bem. Alara segurou a lâmina. Sentiu o peso, a história, o legado comprimido em aço e couro, o cabo polido por 41 anos de serviço. Vou honrá-la. Eu sei, disse Stone. É por isso que estou te dando. Não porque você precise de uma arma, mas porque você merece o símbolo. Carregue-o. Lembre-se do que ele representa. Guerreiros de verdade protegem. Operadores de verdade eliminam ameaças. Justiça real é precisa. Legado real é passar conhecimento para quem irá usá-lo corretamente. 6 meses depois. Alara estava treinando novas candidatas SEAL em Coronado, usando os métodos de Stone paciência, precisão controle, ensinando que silêncio não era fraqueza, que contenção era arma, que força real protegia, não dominava. A Ninsley Vaughan havia se inscrito no programa. Círculo completo, vítima tornando-se operadora em potência, transformada em capacidade. Ela lutava, caía, levantava, continuava. E a Lara via nela a mesma determinação que carregava aos 19 anos. A mesma recusa em deixar que ser alvo significasse ser derrotada. Durante o treinamento com facas, a Lara demonstrou técnicas, combate próximo, golpes precisos, força mínima para efeito máximo. Ela carregava a lâmina de granada de Stone e a mostrou às candidatas. 41 anos, disse ela,
Esta lâmina sobreviveu aos túneis de Granada carregada por um homem que me ensinou tudo sobre ser operadora. Ele me deu não porque eu precisasse de uma arma, mas porque eu havia conquistado um legado. Um dia, se vocês merecerem, carregarão algo assim. Não a lâmina em si, as lições que ela representa. Que guerreiros reais protegem. Que força real é precisa. Que justiça real é certa. Lembrem-se disso. Seu telefone criptografado vibrou. Mensagem de Stone, agora oficialmente aposentado consultor da SOCOM. Ainda ensinando, ainda transmitindo conhecimento. Situação em Camp Pendleton resolvida. 3 incidentes investigados. Padrão identificado. 2 oficiais dispensados. Protocolos implementados. Seus métodos funcionaram. Mudança cultural se espalhando. Legado multiplicando. Ara sorriu. Olhou para as candidatas lutando pelo curso de obstáculos. Viu a Ninsley liderando o ritmo. Viu as outras seguindo. Viu o futuro sendo construído por pessoas que aprenderam que ser alvo não significava ser derrotado, que sistemas podiam mudar, que a justiça entregue corretamente remodelava a cultura. Pensou no corredor 4 dias atrás, na faca cortando a camisa 3 segundos de violência controlada que encerraram carreiras e iniciaram a transformação. Pensou em Bean Caldwell, restaurada em Anninsley Vaughan, tornando-se operadora nas 7 vítimas que receberam justiça na corrupção institucional sendo exposta e eliminada. Pensou em uma missão que provou que operadores, nível 1, não apenas completam tarefas. Eles mudam estruturas, remodelam ambientes, criam condições onde predadores são detidos e vítimas são ouvidas. A injustiça se tornou justiça. Isso era legado. Não condecorações, não medalhas, não fitas. As pessoas que você treinou, os sistemas que você mudou, a cultura que você remodelou, a justiça que você aplicou com tanta precisão, que se tornou modelo para outros seguirem. Ara tocou a lâmina de granada no cinto, sentiu o peso, a história 41 anos comprimidos em aço, e entendeu algo fundamental. Stone não lhe deu uma arma. Ele deu a responsabilidade de carregar as lições adiante, de treinar outros corretamente. De garantir que o conhecimento pago com sangue nos túneis de Granada, na areia de Desert Storm, nas ruas da Somália, nos combates de Fallujah, fosse usado para proteger, não predar, para eliminar ameaças, não criá-las para entregar justiça, não descartá-la. Essa responsabilidade pesava mais do que a lâmina, mas ela carregaria ambos, por Stone, por Caldwell, por Anninsley, pelas 7 vítimas, e outras 15 ao longo de 27 anos, e todos os outros que foram ignorados, silenciados e informados de que sua verdade não importava. Agora sua verdade importava. Porque uma operadora foi paciente o suficiente para documentar, precisa o suficiente para provar certa o suficiente para executar a justiça, e comprometida o suficiente para garantir que o sistema que falhou com elas fosse remodelado em um sistema que as protegesse. Isso era impacto nível 1. Isso era legado. Isso era o que acontecia quando o silêncio deixava de ser fraqueza e se tornava arma. Quando a contenção deixava de ser passividade e se tornava estratégia. Quando a justiça deixava de ser conceito abstrato e se tornava 3 segundos de violência controlada. Isso terminou a predação e iniciou a transformação. A comandante Ara Vance permaneceu de pé observando suas candidatas carregando a lâmina de Stone, ensinando suas lições, construindo seu legado. E em algum lugar na Califórnia deserto, e antigos guerreiros sorriam porque 41 anos não foram desperdiçados. O conhecimento foi transmitido, as lições foram aprendidas, e a pessoa que as carregava adiante estava fazendo isso perfeitamente. Um operador, uma missão, uma lâmina de cada vez. Justiça entregue. Cultura transformada. Legado assegurado. O silêncio havia terminado. A justiça estava completa. E a transformação estava apenas começando.